Oi, tudo bem? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre funções frasais. Então, como a gente conversou anteriormente, existem classificações quanto à gramática, né, de algumas palavras e para que elas servem na língua, né? Mas existe um outro contexto, né? Como elas são aplicadas em frases, né? Tem essa separação de função frasal e de gramática, né? De função gramatical, de classificação gramatical. Agora a gente vai falar de como as palavras que a gente já conversou, já debateu, já visualizou, como elas funcionam dentro das frases, tá bom? Então vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês as funções, então a gente vai passar por elas devagarinho, tá bom? Então, assim, se vocês lembrarem, né, a gente classificou da outra vez uma por uma, e cada classificação tinha uma função, certo? Mas quando a gente vai falar de função na frase, algum desses itens gramaticais, eles vão ficar juntos e vão ter a mesma função dentro de uma frase. A gente vai visualizar isso agora, não precisa... Vamos com calma. Então, a gente tem o subject, que é o sujeito, né? Então, o sujeito de uma frase. O que é um sujeito de uma frase? Né? Ele faz referência a quem, geralmente, né? A quem realiza determinada ação ou encontra-se em um estado. Né? Nessa função, nós vamos utilizar quem? Vamos voltar lá na gramática. Pronomes ou substantivos. Okay? Lembram como funcionam eles? Substantivos são as palavras que usa para dar nome para as coisas, e os pronomes são os que fazem referência exatamente aos substantivos. Então, se eu digo o cachorro é feroz, né? Esse cachorro ele vai ser tanto o sujeito quanto o substantivo. Então, tem duas características ali, ok? Então, o que é esse sujeito? É quem vai estar realizando uma ação, assim, de forma geral, né? Isso é até uma problemática, assim, tem vários debates, mas hoje não vem a nós, né, entrar nessas questões mais densas. Então, no âmbito geral, né, a pessoa, né, o substantivo, o pronome que está realizando uma ação, está em algum estado, sujeito, ok? Então, o cachorro é feroz, quem é feroz? O cachorro, substantivo. Mesma coisa com o pronome, se eu digo ele é bonito, ele quem, né? Quer dizer, ele quem não. Quem é bonito, né? Ele. Então, ele está como meu sujeito nessa frase, nessa oração, ok? Então, a gente passa para a segunda parte, que é o verbo. Né? Aqui o verbo ele vai ter uma classificação, né, tanto gramatical quanto função frasal, né? Então, a gente tem, né, como mencionado anteriormente, é a palavra que faz referência à ação acontecida na frase. Então, né, a gente pode ser formado por um ou mais verbos. Lembra quando eu falei que tem o does, like, né, que são dois verbos, que às vezes o verbo serve como complemento? No português a gente não tem isso, né? A gente normalmente não tem ali dois verbos, né, complementando um ao outro. Então, no inglês isso é muito recorrente, isso acontece muito. Então, tem essa diferença, né? Então, ali é um ou mais verbos, né? A gente pode ter mais de um nessa função. E aí nós temos os complementos, né? Ali vem a explicação, né? São itens que complementam a frase, né? O nome já diz. Nessa função pode ser encontrados substantivos, pronomes, advérbios, adjetivos, preposições e até verbos. A gente vai visualizar, a gente vai ver alguns exemplos, isso vai ficar mais claro. Mas complementos, né, num âmbito assim geral, generalizando, eles vão complementar a informação de uma frase, né? Então você vai precisar para ter uma frase ali numa estrutura básica do inglês, um sujeito, um verbo e um complemento. Então, alguns adjetivos, por exemplo, alguns verbos, por exemplo, eles precisam de um complemento, eles não têm informação completa só por eles mesmos. Isso também acontece no português, né? Então, por exemplo, se eu digo eu gosto, né? Esse eu gosto, ele precisa de um complemento. Você gosta de quê? Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, você precisa complementar isso com uma informação nova, certo? Então, eu gosto de sorvete. Hoje a gente está com sorvete aqui o dia inteiro, né? Então, esse sorvete, ele é o quê? Substantivo. Então, você tem esse substantivo no papel de complemento do verbo, né? Porque eu preciso dessa informação. Então, várias palavras podem surgir, né, complementando nesse papel de complemento. E aí vão várias classes gramaticais.
Mas, assim, no geral, quais são essas 3 funções que nós precisamos ter numa frase na língua inglesa, ok? É um sujeito, um verbo e um complemento, ok? Então, eu trouxe para vocês agora, a gente vai começar a falar de frase, né, de exemplos frasais, mas para dar esse gancho, né, a estrutura básica do inglês. Porque cada língua vai organizar a posição do verbo, do sujeito, do complemento, da sua forma, né? Então, cada língua tem uma organização própria. No caso do inglês, a gente vai ter uma similaridade forte nessa estrutura básica da língua, ok? Então, a gente tem o subject, o verb e o complement. Então, sujeito, verbo, complemento. Né? Então, se eu vou montar uma frase, eu digo, né, vocês podem visualizar aqui, eu tenho she, então ela likes cats. Então, ela gosta de gatos, né? Então, é uma formação bem parecida, né? Igual, no caso, com o português. Né? A gente tem o substantivo, o sujeito, o verbo e o complemento, né? Aqui, só para vocês notarem, cats é um substantivo, mas aqui ele está como complemento, ele não é o sujeito, né? Quem é o sujeito? É ela, ok? Então, a gente vai ter essa organização bem semelhante ao português mesmo, quando a gente fala de uma estrutura básica da língua inglesa. Essa mesma organização. Então, a gente tem sujeito, verbo, complemento, né? Objeto, que a gente fala quando a gente vai falar do português também. Então, funcionam ali, né? Dá para dizer dessa forma também. Então, no próximo vídeo, eu vou falar sobre essas frases. Então, a gente vai ver, porque até agora, ótimo, e vai continuar ótimo, só que a gente precisa ver algumas diferenças que ocorrem na língua inglesa. Até agora está tudo bem parecido, mas a gente vai ter organizações diferentes, frasais também, quando a gente for falar de outras variações, ok? Então, até o próximo vídeo.